Eu de verdade estou com bastante saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam se cuidando e cuidando também dos seus responsáveis, né? Que a gente está junto através do vídeo e tomara que essa situação passe para que a gente possa dar um grande abraço um no outro. Mas vamos lá. Hoje nós vamos tratar o percurso 4 com o tema globalização e meio ambiente. O tema globalização é o tema que nós estamos tratando ele desde o início do bimestre, né? A globalização, quando e como ela começou, lá no século XV, através das grandes navegações, e veio de maneira paulatina no início do século XV até mais ou menos o XVII, melhorando os meios de comunicação, as redes de transportes, os meios de transportes, e aí a gente está cada vez mais juntos, apesar de estarmos separados. Eu digo isso pelo seguinte exemplo. Hoje você está na sua casa, eu estou na minha, e você consegue ouvir o que eu tenho a falar com vocês e visualizar todo esse quadro que eu preparei. De que maneira? O que melhorou na nossa vida desde os primórdios do século XV? Os meios de comunicação. E a cada dia que passa eles têm ficado mais avançados. Haja visto a quantidade de iPhones, né? E esse eu não vou nem chutar qual é o número que nós estamos para não cair aí no desuso, né? Mas e aí com a globalização, tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos da globalização é que ela junta mesmo quem está muito distante através da tecnologia da comunicação. E hoje nós vamos tratar aqui, infelizmente, de uns aspectos negativos da globalização, que é como está sendo utilizado o meio ambiente. No primeiro tópico, que está lá no nosso livro, na página 34, tem assim, os debates internacionais sobre o meio ambiente. O que são esses debates internacionais? Na verdade, são conferências que foram feitas ao longo dos anos, mais ou menos de 10 a 15 anos, 20 anos de intervalo uma para outra, para discutir sobre as questões do universo, do meio ambiente e quais são os prejuízos causados pelo uso excessivo dos recursos naturais. Então, o nosso primeiro tópico, ele vai tratar da Conferência sobre o Meio Ambiente, que acontece em 1972, lá em Estocolmo. 20 anos depois, em 1992, acontece a Rio 92, ou Eco 92, que veio tratar do mesmo assunto que foi falado lá em 72. Que assunto foi esse? Foi tratado sobre o efeito estufa, o que poderia ser feito para diminuir esse efeito sobre o planeta, que na verdade o aquecimento global ele é um efeito negativo se estiver sobremaneira ocorrendo no mundo, que é o que infelizmente nós estamos vivendo. As estações do ano estão confusas, meses que é para chover está fazendo sol, meses que é para fazer sol está chovendo. Isso tudo tem a ver com o uso excessivo dos recursos naturais e como nós estamos descartando os eletrônicos ou como estamos fazendo os descartes dos nossos dejetos, seja eles industriais, sejam eles domésticos. Isso tudo influencia. E o meio ambiente é o meio ambiente humano, que é onde nós vivemos. Então, não tem como não tratarmos esse meio. E aí, logo após essas duas conferências, uma em 72 e a outra em 92, aconteceu uma terceira, que está lá na página 35, a Conferência do Rio +10, tá? E aí, o que eu quero pedir a vocês aqui, não falei no início. Eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aí, mas tem partes grifadas. Eu digo para vocês o que nós grifamos para eu continuar aqui a explanação do vídeo, da aula. E aí, assim, no número 1, nós vamos grifar nos debates internacionais sobre meio ambiente, aqui, vamos grifar o primeiro parágrafo, as 3 primeiras linhas, que só tem essa, começa de a preocupação e vai até ação humana. Grifamos aí. Depois, vocês conseguem perceber que tem um espaço branco, depois vem um amarelinho.
Esse aqui é o terceiro parágrafo, que começa assim, ó, em 1972 e vai até a palavra unidas, tá bom? Paramos aí. Depois, no mesmo parágrafo, perdão, no quarto parágrafo, nós vamos grifar o ano de 1992 até ECO 92, que aqui no quadro está de maneira resumida, mas no livro nós estamos grifando essas partes que vão definir cada conferência. Na página 35, nós vamos grifar o primeiro parágrafo, as 3 primeiras linhas, que vai parar no Rio mais 10, tá bom? Paramos aí. Então, esse primeiro momento, nós estamos tratando sobre essas conferências, tá? A Conferência do Meio Ambiente em 72 e em 92. Essas conferências trataram de como se podia diminuir as agressões feitas pelo ser humano. E aí, eu separei um gráfico pra gente aqui, pra gente poder analisar o seguinte. Essa parte em azul aqui, ela diz respeito a indústrias e transportes. Essa parte em vermelha, que é 31%, tá? Floresta e agricultura, energia 26%, que é em verde, e outros em 11%. Então, vamos por parte. Setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Na verdade, dessas 4 aqui, a que mais preocupa é a indústria e transporte. Por quê? Porque o meio de transporte, seja o carro, seja o ônibus, seja a moto, eles vão liberando um gás chamado dióxido de carbono. Esse gás, em quantidades absurdas, eles fazem com que haja uma acidez nas nuvens. E aí o bloqueio que precisa ser feito para esse aquecimento, esse calor não chegar totalmente à Terra, esse gás que acaba se tornando venenoso, faz esse bloqueio. Então, nesse gráfico aqui, as indústrias de transporte lideram o ranking dos gases que intensificam, da liberação dos gases que intensificam o efeito estufa. E aí os outros são a floresta e a agricultura. Quando faz o processo de fotossíntese e evapotranspiração, esse efeito também do dióxido de carbono, ele é liberado. Só que, apesar de ser natural, ele também, em grande quantidade, acaba prejudicando. Então, nosso tópico 1, falamos das conferências e falamos também das questões que envolvem os tipos de indústrias que vão prejudicar o meio ambiente. Então, vamos lá para o tópico 2, que vai estar aqui, ó, na página 35, o tópico 2, que vai nos trazer o seguinte: os principais problemas ambientais do século XXI. E aí nós vamos grifar esse texto logo abaixo do título, ó. Ele vai de entre os principais até entre outros. E vamos trabalhar o primeiro tópico, que é a degradação do solo. De que maneira acontece essa degradação? Ela acontece através das queimadas. E pensem comigo o seguinte: as queimadas, elas podem ser propositais, voluntárias ou por um certo atrito. A terceira opção, ela é um pouco mais difícil de acontecer, principalmente em ambientes de florestas, porque para ter um atrito entre uma folha seca e a outra, o ambiente precisa estar seco. E em ambientes de florestas ou plantações, geralmente esse solo ele não é seco, ele é úmido. Então a terceira opção, que é um fogo que acontece por atrito das folhas secas, é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece também. Então vamos lá. Essa degradação do solo, ela pode ocorrer pelas queimadas e também pela agricultura ou pastagem. Professora, como assim agricultura? Pensa comigo o seguinte: você está numa área de muitas árvores, de uma biodiversidade muito grande, mas aí está precisando daquela área ou se escolheu aquela área para uma grande plantação. O que vai acontecer com essas árvores nativas? Ou seja, essas árvores que já estavam lá, elas vão ser tiradas do seu habitat natural e vão ser utilizadas para outras coisas ou, infelizmente, vão acabar virando adubo para o solo. Eu digo infelizmente porque essas árvores tinham um papel, tinham um papel importante naquele ambiente e não terão mais. Então, para se plantar algo, seja na época do café, seja laranja, seja qualquer produto agrícola,
vai ter precisar desmatar. Então, mesmo que esse desmatamento aconteça para algo que gere economia, mesmo assim é prejudicial. Outro ponto também é na pecuária. Para se criar gado, não dá para ter um espaço com grandes árvores, né? Atrapalhando, entre aspas. Então, o que se faz nesse pasto? Limpa-se esse pasto, né? Retira toda a vegetação nativa para que se torne uma grande área para que os bois para que os rebanhos possam caminhar por ali, dependendo do tipo de gado que for criado. Uma das imagens de degradação do solo. Ó, o solo ele fica pobre de nutrientes. Então ele fica esse solo rachado, tá? Você vê que é um solo sem vida, ok? Como se chega a esse processo? Através do desmatamento, tá? Através da retirada de árvores que vão fazer com que o solo vá empobrecendo. Ou também, esse efeito de degradação do solo pode acontecer de maneira que tirou uma plantação de café foi desativada. Aí, em cima daquele solo que nem descansou para repor os nutrientes, se faz um outro tipo de plantação. Planta cana-de-açúcar. Planta agora soja. Esse solo vai perdendo todos os seus nutrientes. Do jeito que ele está aqui na superfície, ele também está submerso. Ele está ressecado e ele está sem nutrientes para que floresça algo ali. Levará um bom tempo, para que esse solo aqui, ele possa de novo frutificar. Então, assim, coloquei essa imagem aqui para a gente ter uma ideia de como é grave, de como o processo de globalização tem a ver com isso. Professora, de que maneira o processo de globalização tem a ver com isso? Eu vou colocar só a próxima imagem para que vocês possam observar comigo, tá? Que são sobre as queimadas, que, como eu disse, podem ser voluntárias ou propositais. Ok, tudo isso aqui tem muito a ver com a questão da globalização. Porque a globalização ela faz o quê? Ela traz junto consigo o quê? O capitalismo, o consumismo. Então, assim, funciona mais ou menos assim, de uma maneira simples para que vocês possam entender. Falei lá no início da aula sobre a questão dos telefones, né? Então, cada vez mais avançando tecnologicamente. Era uma câmera só, tava bom. Aí foram 2 câmeras, ficou melhor ainda. Agora chegamos ao nível de 4 câmeras em apenas um celular. Então, o que acontece? Aquele que tem um pouco mais de condições vai adquirir esse bem. E o outro que estava com ele, né, com essa pessoa, vai se fazer o quê? É nesse momento que o processo de globalização tem um poder negativo sobre o meio ambiente. Vai se haver um descarte. Existe um descarte essencial para produtos eletrônicos, mas vamos conversar de verdade. Não é todo lugar que tem um espaço específico para esse tipo de descarte. Então, o que acontece? Se precisa de mais e mais recursos, se precisa de mais e mais usar tudo que a natureza pode nos oferecer. Então, nós precisamos o quê? Moderar o consumismo para que a natureza não tenha tanto sofrimento como está tendo nessas últimas décadas, que é a questão do o que a globalização traz de negativo com ela. Que o ser humano passa a ser aceito e respeitado não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Quanto mais ele tem, mais aceito ele é numa sociedade. Errado ou não, infelizmente é um processo que envolve o capitalismo. Então, uma das negatividades da globalização sobre o meio ambiente é essa questão do consumo, até no meio natural, exagerado. Né? Precisa-se de, por exemplo, para que tenhamos uma ideia sobre o processo, não está aqui explícito, mas me veio à memória agora, para termos uma ideia, para um bife, né? Um bife, para quem é adepto, né, a carnes, para a produção de um bife bovino se gasta, em média, 200 litros de água. Um bife. Agora, imagina isso multiplicado centenas e centenas e centenas de milhares de vezes. Olha como o recurso hídrico está sendo usado de forma exagerada.
tá? Então, assim, segundo tópico, principais problemas ambientais do século XXI. Separei 2, tá? Não são os mais importantes, mas são de maneira iguais importantes, de igual importância, que é a degradação do solo. Se o solo está degradado, se o solo não produz vida, como é que a agricultura vai sobreviver a isso? Como é que as prateleiras de supermercados vão sobreviver a isso? Se as queimadas estão sendo feitas de maneira ilegal, isso também nos prejudica, porque a biodiversidade sendo extinguida, seja ela da fauna ou seja ela da flora. Eu quero que vocês notem agora algo importante. Voltemos lá na página... vou tirar isso aqui, vou colocar aqui, Voltemos lá na página 37, porque tem uma atividade para fazermos juntos, tá bom? Vamos lá, página 37, tá? Que vai falar, como eu já conversei com vocês sobre as questões da queimada, da degradação do solo, eu quero só que antes do exercício nós grifemos, página 36, primeiro parágrafo após a imagem, vamos grifar até a palavra sobrepastagem, até aí, que vai estar especificando mais um pouco do que a gente já conversou uns minutinhos atrás. E aí vem o primeiro tópico aqui, primeiro da página, as queimadas, que está a imagem aqui que eu coloquei para vocês. Nós vamos grifar também o primeiro parágrafo, as 2 primeiras linhas. Paramos aí. Agora sim, na página 37, onde também tem uma atividade, tem assim, a ameaça de escassez de recursos hídricos. Faltou esse aqui para eu falar com vocês. O que é essa ameaça? Aliás, não faltou. Eu falei rapidamente. É a questão do uso da água, né? E isso não é do uso da água só na agricultura, que é a questão do bife. Lembra que eu falei, ter uns minutinhos atrás, que eu falei sobre o bife, né? Que um bife só gasta 200 litros de água. Então, não é só sobre isso. É no nosso ambiente também de casa. O que a gente faz para que a água seja menos desperdiçada, ou melhor, que não haja desperdício? Bom, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, aleatórios e importantes. Tem famílias que dá para fazer isso, tem famílias que não dá. Mas as que derem, façam. Por exemplo, na torneira da cozinha. Existe um mecanismo que é comprado em casas de material, que a água ela fica um pouco mais fraca descendo pela torneira. Mas isso não é porque a água da sua casa não está subindo, não é isso. Mas ela tem um mecanismo uma válvula que ela evita o desperdício de água. Por exemplo, você está lá lavando sua louça, aí liga a torneira, lavou a louça, tirou todo o sabão da louça, aquela água não vai pingar. Isso é um processo legal que a gente está conseguindo, sim, economizar água. Outra coisa também interessante é reaproveitar as águas da chuva. Mas também não pode reaproveitar de qualquer maneira. Por que eu digo isso? Porque a gente vai deixar a água lá, aí vem um outro problema que são os mosquitos, a dengue, são as doenças, né? Os mosquitos. Então tem que ser um lugar apropriado, né? Um tonel apropriado e com tampa, com vedação. Que depois que aquela água for captada, tá tudo fechadinho, não tem perigo nenhum de mosquito proliferar ali dentro. Isso também é uma boa ideia. Por exemplo, reaproveitar a água da máquina de uma lavagem de roupa para lavar um outro cômodo da casa. Também é uma maneira de a gente economizar água, né? Escovar os dentes. Está escovando os dentes, desliga a torneira, escova os dentes. Quando precisar fazer o bocejo para limpar totalmente os seus dentes, abre a torneira de novo e aí também a gente consegue economizar a água. Não é? Então, assim, existem vários mecanismos, alguns sofisticados, outros nem tantos, mas que o resultado é o resultado que a gente precisa, que é a conscientização dos usos de recursos hídricos. Ok, Luana? Então, na página 37 aqui, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo, tá? Do título Ameaça de Escassez de Recursos Hídricos, dos recursos hídricos, né? E depois, finalizando o texto, o último parágrafo, vamos grifar. Que aí o último parágrafo está dizendo o quê? Está dando algumas dicas para que a gente evite o desperdício desse bem tão precioso. Não é verdade? Então vamos lá. Coloquei aqui no quadro que nós vamos fazer juntos a página 37 e 38. Então abre o seu livro lá. Página 37. Enquanto vocês estão se organizando, eu vou ler a página aqui, tá bom? No seu contexto, ali que está o exercício.
No município em que você vive, ou seja, no nosso município, Nova Iguaçu, você vive, ocorre, na verdade, a cidade de Nova Iguaçu e o município vai depender do seu logradouro, tá bom? Em que você vive, ocorrem os problemas ambientais que estudamos. Bom, pensa aí se no seu bairro, né, existe algum dos problemas ambientais tratados. Por exemplo, um solo em sequidão, a degradação do solo, queimadas. O exemplo que o livro deu, outros exemplos que o livro deu, ó, vamos retornar aqui, ó, a página 35 que diz assim, ó, degradação do solo, as queimadas, a escassez de recursos hídricos e a ameaça à biodiversidade. Um desses exemplos, você vai responder sim ou não. Mas sendo sim ou não, nós precisamos justificar. Aí vem aqui, ó, identifique alguns deles e as causas. Qual é a sua atitude e a de seus familiares em relação ao meio ambiente? Essa terceira questão, qual é a sua atitude em relação, qual é a sua atitude de seus familiares em relação ao meio ambiente? Vocês vão responder o que na sua casa é feito para que, de alguma maneira, o meio ambiente está sendo ajudado. É uma coleta, é uma separação de seleta do lixo que é produzido em casa, é um encanamento diferenciado, é a questão da água, de uma maneira de usar a água de maneira consciente. O que você tem que responder aqui? Professora, no meu município não existe nenhum tipo de degradação do meio ambiente. Essa resposta pode ser a primeira. Na segunda também, se no seu bairro, no seu município não existe, a segunda pergunta você também não precisa responder. Mas a terceira, a gente já pode. A terceira qual é? Qual é a sua atitude e a de seus familiares em relação ao meio ambiente? Essa a gente pode responder. Faça isso, ok? E aí, nós vamos passar a página agora para a página 38. Essa página eu vou falar mais pausadamente para que a gente consiga compreender totalmente. Está aqui, ó, página 38. Deixa eu botar o livro aberto para que vocês consigam ver. Ó, estação cidadania. Fique de olho nas dicas para economizar água. Então, vamos lá. Preciso ler, né? Para que a gente consiga fazer juntos. Acompanhe a leitura aí. O primeiro tópico diz assim: cheque vazamentos em canos e não deixe torneiras pingando. Ó, falei lá atrás também mais ou menos sobre isso. Um gotejamento simples pode gastar cerca de 45 litros de água por dia. Meu Deus, vou até dar uma olhada depois na minha casa para ver se tem algum lugar que goteja. Olha quantos litros por dia, não é? Deixe pratos e talheres de molho antes de lavá-los. Aproveite a água da chuva para aguar, ou seja, molhar, as plantas e o jardim. As plantas absorvem mais água em horários quentes, então molhe-as de manhã cedo ou no fim do dia. Uma dica legal essa. Porque quando você molha a planta no início da manhã, ela já pegou um solzinho e aí ela absorve melhor aquela água que foi posta para ela, né? Feche a torneira quando estiver escovando os dentes ou fazendo a barba. Só abra quando for usar. Uma torneira aberta por 5 minutos desperdiça 80 litros de água. Atenção aí, hein? Em vez da mangueira, use vassoura e balde para lavar pátios e quintais. Uma mangueira aberta por 30 minutos libera cerca de 560 litros de água. Reaproveite a água da sua máquina de lavar para lavar a calçada. Saber ler o hidrômetro é muito simples e pode ajudar a detectar problemas como vazamentos percebidos pelo consumo fora do normal. Por exemplo, digamos que você hoje vai olhar o seu hidrômetro e aí está marcando uma certa quantidade de água utilizada. Você vai marcar, escrever essa numeração e quando for dia 8 de maio, você dá uma olhada de novo. Que aí você tem uma base de quanto você gastou nesse período de 8 de abril a 8 de maio. E aí, com isso, você aprende, ou se precisar também, controlar o uso hídrico aí na sua casa. Aí vem aqui as próximas. Não tome banho demorados. 5 minutos são suficientes. Ai, meu Deus, nos ajuda.
Uma ducha durante 15 minutos consome 135 litros de água. Antes de lavar pratos e panelas, limpe os restos de comida com uma escova ou esponja e jogue no lixo. Essas são umas dicas para evitar o desperdício de água. Aí vem as questões. São 3 questões e a gente faz assim tranquilamente. A primeira, interprete. Redija uma síntese das ideias e das atitudes apresentadas no texto. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro que está assim, cheque vazamentos em canos e não deixe torneiras pingando. Até aí você fez uma síntese, porque o restante do texto você não precisa escrever. Então você vai redigir uma síntese de todos esses itens, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itens. Você vai reescrevê-lo no caderno, sem fazer careta, hein? E aí você vai sintetizar. Você diminuir, mas manter a informação importante que é sobre o não desperdício de água. Esse é o número 1. Número 2. Que argumentos você utilizaria para convencer pessoas a economizar água ou a usá-la de forma sustentável? Pensa aí nesses 9 tópicos que nós falamos, que eu li para vocês e que nós lemos. E você perceba, escolha aí 2 tópicos que você utilizaria com uma outra pessoa para convencê-la a usar de maneira mais adequada a água. Pensa aí e reescreva, tá bom? E o 3, contextualize. Você e seus familiares costumam praticar alguma das dicas do texto? E aí? Sim, não? Responde aí. Quais? Tá? Digamos que por agora você não sabia dessas informações, por agora você ainda não pratica nenhuma dessas atitudes positivas para economizar água. Não tem problema, a partir de hoje você já sabe. Então, se na pergunta aqui, se você colocar não, você diz assim, não fazia nenhum, mas a partir de agora irei começar a fazer, eu e minha família. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Escreveu sim, justifica. Escreveu não, justifica também. Terceira questão, ainda dentro do número 3. Dessas dicas, existe alguma que você desconhecia? E aí você vai pensar, desses 9 tópicos que nós falamos, se tem algum deles que você não conhecia. Tipo assim, caramba, eu não tinha ideia de que isso desperdiçava tanta água. Então, nono ano, essa foi a nossa aula, tá? Do percurso 4, da página 34 a 38, que foi o nosso exercício. Fizemos 2 exercícios. E aí, o que vai acontecer? Na próxima aula, vai ter sim a correção dessas atividades que nós fizemos juntos e a atividade que está lá no portal. Tá bom? Não deixe de entrar no portal www.modernacompartilha.com. Você entra lá e acessa tudo que é preciso na pasta de geografia, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, tá? E aí, surgindo dúvidas, tem o fórum também. Tem todo um mecanismo voltado para que a gente consiga ter essa ligação, professor e aluno, a gente conversar, né? A gente tirar nossas dúvidas e espero que vocês fiquem sempre bem, tá? Um grande